Olá, Sei meus não. amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje nós recebemos o autor Chico Júnior, que já aguarda para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é Ópera Mangue, de Andada a Manguitown. Primeiramente, então, Chico, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Cida. Uma boa tarde, né? Esse mês de junho aí, maravilha. Perfeito. Chico, então, para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Chico, o que que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Pessoal, eu sou Chico Júnior, sou pai, sou parteira tradicional, sou poeta e agora escritor e coordeno o grupo de teatro aqui na cidade de Gravatá e já faço teatro há algum tempo da minha vida e sou médico, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Sou professor também da Fiocruz, aqui em Pernambuco, e essas minhas funções pessoais e sociais me levam à literatura com muito carinho, porque eu entendo que essa produção ele é uma tentativa da minha contribuição dentro da riqueza que é a cultura pernambucana. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece um pouco mais da tua trajetória também, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Por incrível que pareça, foi nas redes sociais, navegando nas redes sociais, conheci, apertei um link lá. Inicialmente não coloquei muita credibilidade, porque não conhecia. Mas quando eu vi que era diálogos freirianos. Eita, desculpa, tá passando um carro de som aqui na rua. Tudo certo, tudo certo. São coisas que acontecem, pode São seguir. João, a cidade tá fervendo aqui, a cidade já tá fervendo. Para quem é do sul, talvez não entenda muito bem o que é São João para nós, mas São João aqui já é festa. Então, o Diálogo Freiriano chegou para mim pelas redes sociais. Inicialmente, eu acho que, como todo mundo, tem uma certa desconfiança, né, porque não conhece. Mas aí, conhecendo o editor-chefe, né, e entendendo a filosofia, né, dos diálogos freirianos, né, eu fiquei muito feliz em poder ter feito esse vínculo com vocês. Tanto que está aqui, ó, a obra está aqui, ó, o filho já nasceu, está aqui na minha mão. E, pessoal, pode confiar, é muito, 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 muito bom. Que bacana, que bacana. Vou colocar aqui em destaque novamente a capa, assim, o Chico já mostrou pra gente o livro físico, e eu mostro aqui a versão digital dele, Ópera Mangue, de Andada a Manguitown. E se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo, aliás, como é que as pessoas fazem para ter acesso ao teu livro? Eu vi que ele era um e-book gratuito, isso? Então, eu estou fazendo ele como e-book gratuito porque eu entendo que eu estou querendo que ele seja disseminado e que chegue nas mãos certas, porque esse livro, na verdade, é um passo para mim, para uma obra maior que eu quero fazer, que é um musical teatral com o nome Opera Mangue, em que esse livro traz um enredo, né, já para essa ópera popular. Então, o intuito do livro é apresentar a ópera. E se der tudo muito certo, quem sabe ela vai estar em cartaz brevemente aqui no meu estado. Que bacana. Agora vamos falar de fato sobre a obra. Queria que tu contasse pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu desse um spoiler. Tu já deu um aqui, que é um baita spoiler, tomara que dê tudo certo, mas que tu desse também um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro.
Esse livro, ele tenta traduzir um sentimento que eu carrego comigo há mais de 10 anos, que é após a morte de Chico Sainz, que é um grande artista pernambucano, que participou de um movimento chamado Movimento Mangue Beat, que transformou minha geração, né, na década de 90, e transformou a realidade cultural do meu estado, né, potencializando ainda mais Pernambuco para o Brasil e para o mundo, e que depois dele tivemos uma nova perspectiva musical, cinematográfica, da moda, e essa morte precoce dele, que ele morreu com 30 anos, na véspera do carnaval, foi muito sentida na época, né? E eu tenho essa lembrança muito nítida. Então eu venho martelando desde a faculdade de fazer essa ópera, fazendo aí não uma comparação, mas tendo como guia a ideia de Chico Buarque da Ópera do Malandro, que teve um contexto, né, na época da ditadura, de mostrar a realidade do subúrbio do Rio. E aí eu quis montar uma ópera, obviamente, em dimensões muito menores do que a de Chico Buarque, na perspectiva de que Chico Buarque é um gênio da nossa arte. Mas eu me baseei nele para poder fazer essa ópera mangue aqui do estado de Pernambuco, contando um fantástico um fantástico momento, que foi um cortejo fúnebre que sai do interior, do sertão do meu estado até o litoral. Esse cortejo que se propunha ser fúnebre, que é o cortejo para o enterro de Chico Sainz, o dito enterro de Chico Sainz, vira um grande encontro cultural, armorial, de uma coxa de retalho que acaba sendo costurada na cultura toda do estado, sobre várias gerações digamos assim, do imaginário, do mágico, do simbólico da nossa cultura, e que vai desembocar lá nesse dia fatídico, né, do enterro de Chico Sainz, mas que para esse livro não tem nada de enterro, tem sim de ressurreição. Tanto que o livro, as pessoas estão num cortejo, né, mas estão todas sorrindo. Porque no dia lá mesmo do enterro, e eu vi essa cena, Ariano Suassuna estava chorando. Mas eu tenho certeza que o legado de Chico Sainz que deixou e o que Ariano deixou é só de alegria. Então, tenta contar isso. E com muita música, com muita música. Muita história de amor. É a história de um mangue boy e um mangue girl, que é assim que a gente chama os seguidores de Chico Sainz, que também se encontram nessa história e se amam e seguem esse cortejo mágico, que tem também aventura, disputa, tem o caos, tem as críticas sociais, tem figuras como o Urubu, né, que tenta impedir o cortejo. É toda uma história muito intrigante, que o autor vai ser convidado a ler 2 obras em uma. Uma obra é o Conto Mágico, que introduz para a ópera, e a segunda obra, que está na segunda parte do mesmo livro, é o enredo, né, da peça teatral, que é um musical. Perfeito. Eu vou colocar aqui novamente em destaque, reforço o convite à leitura da obra do Chico, que é Ópera Mangue, de Andada Manguital. E aproveitando que nós estamos com a capa aqui em destaque, dá para ver alguns rostos conhecidos, como Ariano Suassuna, temos também Luiz Gonzaga, temos a referência ali ao Galo da Madrugada, algumas coisas que eu consigo reconhecer aqui, mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa capa e como é que foi essa jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Maravilha. Então, essa capa, ela traz várias figuras simbólicas, né? A gente tem um caixão com a bandeira de Pernambuco, simbolizando
digamos assim, a morte de Chico Sainz, né? Mas uma morte, digamos assim, que está para a ressurreição, né? Tanto que as pessoas estão felizes, e esse cortejo é um grande bloco de carnaval. A gente tem Zumbi, a gente tem as mulheres de Tejuco Papo, a gente tem o Galo da Madrugada, a gente tem o Maracatu, a gente tem aqui a Nação Zumbi sendo representada aqui, a banda dele. A gente tem o Mangue Boy, a Mangue Girl, o Ariano Suassuna, o Paulo Freire, que não podia faltar. E uma figurinha aqui que é meu alter ego. Eu sendo representado criança aqui, sem nenhuma pretensão, mas eu tinha que estar lá. E aí é como se fosse um grande bloco de carnaval, né, que vai simbolizar esse cortejo. E nós pensamos essa capa numa impressão meio impressionista. Vocês vão ver que o desenho ele é meio fosco, né? Meio desenhado como se fosse a pincel, para dar essa ideia impressionista de ser uma coisa meio realidade e meio sonho, né? E traz essas figuras que a maioria estão no livro, representando momentos do livro e representando esse cortejo mágico, simbólico da cultura pernambucana sendo integrada nesse momento tão difícil da nossa sociedade, em que as pessoas estão tão pulverizadas, tão fechadas em seus algoritmos. Essa obra tenta desconstruir essa ideia de algoritmo e integrar todo mundo. E a produção foi em articulação com a produtora gráfica, que deu total liberdade para as ideias e que foi muito respeitosa com o que eu fui propondo e foi trazendo esses elementos até a gente chegar a um denominador comum, e foram várias, digamos assim, ajustes com a maior paciência do mundo, com a maior elegância do mundo. Foi maravilhoso, sabe? E aí a gente tem as orelhinhas, né, que ficaram lindas. Tem uma citação aqui de Chico Sainz, que para mim é uma citação muito significativa, e tem a minha apresentação, né, meu mini currículo, que também ficou muito legal, ficou muito legal. O interessante é que essa foto não foi feita para isso, foi uma foto casual, em um evento que eu estava com a minha companheira, e ela que tirou a foto, e eu gostei tanto da foto que eu mandei ela, e ficou mesmo essa foto, sem nenhuma, digamos assim, diagramação extra. Então, então sou eu mesmo, tá? Às vezes eu fico bonitinho nas fotos. Chico, coisa boa, que bom esse retorno por parte do autor em saber que tanto o pessoal da diagramação quanto o pessoal do design conseguiu traduzir aquilo que tu imaginava para o teu livro e que tu se sentiu bem acolhido em todas as etapas da produção da tua obra também. Então é muito legal de ouvir isso por parte do autor. Reforço o convite, então, à leitura da obra do Chico Júnior, Ópera Mangue, de Andada a Mangue e tal. Agora, seguindo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o interesse de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo, ainda não a fez. Pessoal, eu acho que, assim, um sonho que não se materializa pode deixar um sentimento de frustração. E eu acho que nessa vida, a única coisa que a gente não deve levar é a frustração de uma coisa boa, que a gente podia ter feito e não fez. Então eu tô com essa ideia há 10 anos, juro. Tá lá escrito. E esses 10 anos foram muitas dúvidas, né? De fazer ou não fazer. E quando eu tomei a decisão de fazer, eu só posso dizer a vocês que eu só tenho alegria, só tenho felicidade. Vale o investimento pessoal, vale a editora é maravilhosa, pode confiar, né? Então, assim, para mim tá sendo assim, eu tô chamando de um filho, né? É como se tivesse nascido um filho para mim, e que ele vai ganhar o mundo, e quem sabe vai tornar o mundo um pouco melhor. Então, eu estou muito feliz com a obra, estou muito feliz com a editora, estou muito feliz com esse processo de divulgação. Acredito que a editora tem um papel social maravilhoso, senão não teria o nome de Paulo Freire no seu título.
E te digo, o livro torna você um escritor oficialmente, né? Porque tem lá o ISBN, tem lá o códigozinho, né? Então, como eu estava dizendo a vocês, assim que o livro nasce também um escritor oficial, né? Agora eu posso dizer, eu sou um escritor brasileiro. E quem pesquisar sobre no índice de catálogo sistemático, o meu vai estar lá na história do Recife. Então, solte suas palavras nos livros e deixe eles voarem, que eles vão semear o mundo. Fica então o recado do Chico para você que ainda não fez a tua publicação, não fica com medo, não fica esperando o momento certo chegar e esse momento certo nunca chega. Não deixa o teu conhecimento parado, coloca ele para circular. Chico, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito obrigado, Cida. E aí a gente vai botar o link aí também para a liberação do e-book. Valeu, pessoal. Obrigado. E a você que nos assistiu Viva até Zapata, viva Sandino, E a viva você Chico que nos Sainz. assistiu. Você que nos assistiu até aqui, eu deixo o nosso muito obrigada e reforço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!